Bom dia! Segundou, voltamos. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Segundou. Bom dia, Kel. Bom dia, Letícia. Bom dia, Lê. Bom dia, Dani. É. Bom dia, Jaque. Bom dia, Gleice. Segundamos. Bom dia, Sandy. Bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia, Paula. Bora lá, meu povo. Bora dar continuidade no que a gente começou semana passada? Bora? Para quem tá chegando pela primeira vez, toda segunda, quarta e sexta, 7h15 da manhã, tamo junto. Para poder estudar, para poder se desenvolver, contribuir com a nossa família, criar uma casa de harmonia, de paz, não de inferno. Certo? Então bora. Deixa eu pegar aqui. Então tá, na segunda e na quarta começamos a falar de 3 tipos de mães, tal. Aí na segunda-feira, amém, Santi Ferreira. Começamos a falar de 3 perfis de mães, né? A mãe que é exigente, a mãe que cobra as melhores notas, disciplina, quarto arrumado e etc. Aí na quarta, o segundo tipo de mãe é a mãe que é mais cuidadora, que protege demais, não deixa o filho fazer determinadas coisas e etc, porque está sempre ali evitando que algo aconteça e esquece de deixar o filho viver a vida, né? E na terceira mãe foi o tipo de mãe... 3 tipos de mãe, deixa eu lembrar aqui, deixa eu pegar aqui, na verdade. A primeira que é exigente, a segunda que é... Meu Deus. Meu filho deixou meu iPad sem bateria. Olha isso. E aí tem o terceiro tipo de mãe, que agora não tô achando aqui. Mas o fato é que... Eu vou lembrar daqui a pouco. O fato é que a gente começou a falar dos perfis delas e depois a gente começou a trazer o que fazer então. Quando você se identifica com os 3 tipos de mães, o que nós vamos fazer? Daí eu trouxe aqui um passo a passo, basicamente, claro que assim, é um passo a passo inicial, é um passo a passo para você começar agora, é um passo a passo para você aprofundar essa mudança, uma vez que você já se identificou com uma das mães. Se você não assistiu essas lives, você pode entrar na nossa comunidade, entra lá no Instagram, tem lá a fotinho do empoderamento adolescente. A terceira que esqueceu dela mesma. Isso mesmo, Priscila. Nossa, que maravilhosa. Como é bom ter gente que acompanha todas as lives e traz aqui ajuda, né, Pri? Maravilhosa você. A terceira é a pessoa que começa a viver para o filho, esquece do seu propósito. Perfeito. Então, quem assistiu a primeira e a segunda live, segunda e quarta-feira, tá lá na comunidade, beleza? Vamos dar continuidade hoje, falando do passo a passo que a gente ainda não conseguiu concluir, né? Beleza. Então, continuando o que a gente conversou, você que já se reconheceu nesses 3 perfis de mães, vou entregar aqui na prática o que você pode fazer com o exercício diário, que é concreto. Também vou indicar livros para cada tipo de mãe, tá? E aí, você que está acompanhando igual a Priscila aqui, qual que era o seu perfil mesmo? A mãe que é exigente, a mãe que é cuidadora, ou a mãe que, quando o filho nasceu, esqueceu de si mesmo e começou a viver em função do filho? Qual dos 3 tipos de mães você é? Tem gente que é as 3 aqui. Tem gente que falou, eu sou a 1 e a 2. Bom dia, Meg. Tudo bem? Quem que vocês são? Para você que se reconheceu na mãe exigente, vamos lá, né? A gente começou já na quarta-feira já a trazer a prática, de fato, que a gente trouxe, toda a narrativa novamente na quarta-feira passada. A prática, de fato, é a conexão com o seu filho. Eu sou a última e a segunda. A protetora e a que esqueceu de si começou a viver para o filho, Paula? Eu acho que eu sou mais a exigente, a Dani está dizendo. A Márcia, 1 e 3.
Só 2 e 3. É duro, né? A gente se reconhecer e perceber o quanto a gente, de repente, pode estar bloqueando a vida dos nossos filhos. Então, a prática da primeira, que é exigente, é... Não, Gabi, o quê, Paula? Uma mistura de tudo. Uma mistura de tudo. 1 e 3, a Priscila. Era para lembrar a terceira. Ah, tá. Entendi agora. Então, vamos lá. A prática é a conversa sem pauta. A gente começou a falar um pouco disso e aí nós não concluímos. E eu quero avançar porque a primeira opção de mãe eu já falei bastante. A vitamina. Agora eu tô vivendo a minha vida depois que ele começou a usar o transporte público. Eu acho que eu te entendo. Vamos lá. Então, a primeira a gente já conversou bastante, mas vamos trazer em termos práticos, tá? 10 minutos de conversa por dia. E nesses 10 minutos, a pessoa que é muito exigente, que olha para todas as notas e ao invés de, tipo, o filho, né, teve 9 notas 10 e uma nota 7. Aí olha para todas as notas 10 e aí quando você olha para aquela nota 7, você fala: "O que aconteceu aqui, filho? Que não foi tão bem? Você precisa de ajuda?" Então, a mãe não consegue enxergar todos os feitos. Ela tende a olhar primeiro aquilo que não foi feito. O filho não dá trabalho nenhum em várias coisas, mas o quarto ele não arruma, pronto. Todo dia tem que reclamar, todo dia tem que falar a mesma coisa. E aí esquece de agradecer as outras coisas que são boas, né? Então é a pessoa que no tempo todo, 80% do seu tempo, está mais exigindo do outro do que necessariamente ajudando e reconhecendo as coisas de bom que ele faz. E nisso a gente precisa descobri o que é. E nisso a gente precisa trabalhar o princípio dos 80-20, né? Então, 80% do tempo, ao invés de você estar lá cobrando, exigindo que ele faça as coisas, ao invés de você dizer para ele e dar conselhos e dizer para ele o quanto é importante ele se desenvolver, o quanto é importante porque no futuro ele vai usar isso, o adolescente está na cabeça dele que no futuro, quando ele chegar lá, ele resolve, entendeu? Então agora, você tem que fazer por que você tem que fazer? Porque você contribui com a casa, porque você me atrapalha, já conversamos sobre isso, assista a live de quarta, né? Então, filho, se você não arruma as coisas, eu, que sou uma pessoa muito organizada, isso acaba me atrapalhando, isso acaba fazendo com que eu me sinta sobrecarregada. Então a gente precisa se ajudar, eu preciso que você me ajude. Manter o seu quarto organizado, se não faz sentido para você, tá tudo certo, problema, entendeu? Pode ser que no futuro você entenda, pode ser que no futuro faça sentido para você. Hoje você organiza não tão somente porque precisa organizar, porque você precisa manter uma mente organizada ou porque você precisa ser organizado ou coisa do tipo. Não, é porque senão você vai me atrapalhar, entendeu? Puxa, entre aspas, a bronca para você, porque senão você vai me atrapalhar. Porque eu fico extremamente incomodada quando eu passo pela minha casa e eu vejo o seu quarto bagunçado. Ah, mãe, mas o quarto é meu, é só fechar a porta e você não vê. Aí você já vem com aquele papinho, mas a regra da casa é janelas abertas, fluidez de circulação de ar, janelas abertas, isso faz parte das regras da casa, tá? Então, o seu quarto tem que estar também com a porta aberta para fluir. Fluir ar, troca de ar, né? Abrir a janela, fluir energia, e para isso você vai precisar manter seu quarto arrumado, porque senão você acaba prejudicando outras pessoas dentro da sua casa, tá? Então, você puxa sempre, se você quiser aprofundar um pouco mais nesse viés aí, você pode assistir, como eu disse, volto e repito, para aqueles que estão entrando agora, você assiste na quarta-feira. A live da semana passada que já está dentro da comunidade. Então, 10 minutos por dia, você vai conversar conversas sem pauta. Aquelas conversas aleatórias. Lembra que é você que vai para o mundo do seu filho e não o seu filho que vai para o seu mundo. É muito mais fácil você adulto descer do que o seu filho que nunca foi adulto ter que subir para o patamar de adulto, tá? 10 minutos por dia, onde não existe tarefa, não existe cobrança, não existe pergunta sobre escola, sobre nota, só existe o quê? A sua presença. Então pode ser
assistir alguma coisa junto, caminhar, cozinhar. Ai, mas meu filho não quer fazer nada. Você tá, do nada você passa perto dele e você começa a ter uma conversa aleatória. Ah, mas ele vai achar estranho. Ele não está acostumado. Quando você faz um comportamento novo, quando você tem um comportamento novo, é a mesma sensação que o seu filho, que de repente sempre está afastado de você e do nada ele começa, mãe, eu já te disse que eu te amo hoje. Ô mãe, aí você fala, ih, como que eles dizem? Nesse caroço tem angu, nesse mato tem cachorro, enfim, você já começa a desconfiar, ih, tem alguma coisa aí para acontecer, tá acontecendo alguma coisa, o que você vai me pedir, né? Então, o seu filho também olha para você com esse ar de desconfiança. Alguma coisa tem. Minha mãe nunca fez isso, minha mãe nunca falou desse jeito, minha mãe sempre que ela tá perto de mim, ela tá sempre cobrando, ela tá sempre exigindo, e aí do nada você para de cobrar, você para de exigir. Naquele momento você só se preocupa em estar presente e conversar com ele coisas aleatórias. Seu filho vai estranhar. Você vai bugar a mente dele. Quando que você, então... Ah, Gabriela, mas então eu nunca vou exigir. Ah, Gabriela, mas eu nunca vou, então, ter o momento da cobrança? Não, você vai ter o momento da reunião. Você vai lá e faz o RAI, Reunião de Alinhamento Estratégico. Então, quando você trabalha numa grande empresa, o seu chefe não fica te cobrando aleatoriamente. Ele tem uma reunião de equipe, ele fala, e aí, as metas dessa semana estão sendo alcançadas? Se não estão sendo, por que não estão sendo? O que a gente pode fazer para que alcance? Se você não cumprir a sua meta, você vai ser mandado embora. Tipo assim, né? Então, dentro de casa tem que ter regras e consequências claras, tá? Que bom que o Miguel já tá assim com você, mas tem muitos pais que infelizmente não vivem isso, Paula. E é exatamente isso que a gente está trazendo. Enquanto ele tá assim, nossa, maravilha, permanece. Mas depois que vai crescendo, o adolescente naturalmente tende a se afastar um pouco mais para viver a sua própria vida, normal, natural, né? Vai conhecer pessoas, mulheres, homens, vai estudar, vai viver a vida, e alguns deixam de ser tão carinhosos quanto eram quando crianças. Então, a gente está falando aqui de conexão familiar. Você que já tem, maravilha. Que Deus abençoe o seu lar e continue assim. E o fato é que eles vão crescer, né? Acho que é por isso que eu tô fazendo mais um baby. Né, amor? A gente tá fazendo mais um porque o fato é, o Lucas tá crescendo. Ele tá, daqui a pouco ele tá indo embora, modo de dizer, né, que, gente, a gente pisca, ele já cresceu. Aí eu falo, já vou ter mais um aqui que é pra garantir. Mentira. O meu já entreguei a Deus, só ele tem a solução. Entregar a Deus é importante. Confie em Deus, mas também faça a sua parte, né? Não adianta a gente só entregar e ficar rezando que Deus vai fazer as coisas se Deus ajuda quem quer ser ajudado. Então a gente precisa se movimentar para que ele te ajude a caminhar, né? É bem isso. O meu fala todo dia que me amava. Depois que a irmã chegou, fica o tempo todo perguntando se eu o amo. Já começa a ter, porque ele me ama muito, já começa a ter ciúmes, né? Vou começar, de repente, não sei, talvez, não sei, na hora da prática que a gente vai ver como que vai ser essa situação com o Lucas. Então tá. Então você vai cozinhar, mãe exigente, né? Vai cozinhar junto, vai fazer alguma coisa junto, sem expectativa nenhuma. Você só vai fazer. Você só faz. Depois que você faz, aí Rosilda, a live está dentro da comunidade, lá no perfil do Instagram, tem lá embaixo assim, comunidade. Você entra na comunidade e assiste a live da semana passada, tá? Segunda e quarta. Então, é sem expectativa. O exercício é você promover mais tempo de presença e menos tempo de cobrança. O tempo de cobrança não é todos os dias aleatoriamente do tipo, pô, você ainda não arrumou seu quarto? Filho, vai arrumar seu quarto, pelo amor de Deus, já falei 1000 vezes. Filho, faz isso, filho. Aí o dia inteiro você fica cobrando, o dia inteiro você fica sendo a mãe chata e ele fica sendo o filho que se sente incapaz por estar sendo cobrado 24 horas. Então, escolha um momento do dia ou um momento da semana para você fazer um brainstorm, para você sentar, olhar, ver o que está funcionando, o que não está funcionando, o que você como que está sendo executado, o que você pode mudar, o que não pode mudar, para você falar o que você sente, por que da necessidade de você estar exigindo determinadas coisas, de arrumar o quarto, contribuir com a casa e etc. Quando você escolhe um momento só do dia, as coisas tendem a ser mais fluidas, tendem a ser
melhores, tá? Se você fica cobrando o dia inteiro, você se torna uma mãe pé no saco, seu filho se torna um filho incapaz, achando que ele é incapaz de fazer as coisas acontecerem na sua vida e que ele nunca vai te satisfazer no sentido de fazer com que você o admire. Aí a gente não quer essa conexão com os nossos filhos, né? A gente quer o quê? Uma casa em paz, um lar e não um inferno, ok? E se a gente quer um lar, a gente precisa cuidar do nosso princípio, nosso 80% do tempo, 80%, princípio dos 80-20, princípio de Pareto. 80% do tempo, nessa questão, né, adaptada, você vai estar construindo um relacionamento com seu filho. 20% ajustando o que precisa ser ajustado, tá? Beleza. Daí você vai fazer o seguinte. Eu tenho certeza que você que está me acompanhando aqui já há muito tempo já está com papel e caneta na mão, né? Porque você está anotando tudo que eu estou falando e as tarefas que você vai começar a executar ao longo dessa semana. Porque hoje é segunda. Então, ótima oportunidade para na segunda-feira que vem você avaliar como foi essa semana. Se essa semana conseguiu ser melhor do que a semana passada. Se na semana passada você brigou com seu filho 7 vezes na semana, todos os dias, essa semana quantas vezes você vai brigar de fato? Essa semana, quantas vezes você vai perceber que você vai perder as estribeiras? Essa semana, quantas vezes você vai perceber que você tá cansada, chateada, decepcionada, porque as coisas parecem não fluir e acontecer na sua casa? Então, avalie a semana passada para esta semana. Só que a gente não consegue avaliar só com, deixa eu pensar, porque a gente esquece, você nem lembra o que você comeu na segunda-feira passada. Então, a gente tem que anotar. Quem não anota, quem não escreve, quem não conta com um bloquinho de notas, um caderninho, acaba sendo refém, sabe, dos seus achismos. E o achismo o achismo depende muito do seu estado de humor no dia de hoje. Então, semana passada eu acabei cobrando tantas vezes meu filho. Eu percebi que na segunda-feira eu cobrei ele, na terça-feira eu cobrei ele, na quarta, na quinta, na sexta. Poxa vida, essa semana, mesmo que aquilo mexa comigo, eu não vou cobrar ele na segunda, aí eu não vou cobrar ele na terça, aí na quarta-feira a gente vai sentar, vai ter um momento em que eu vou falar, filho, a gente pode conversar hoje 7 horas da noite e são 3 horas da tarde. Aí ele vai falar, por quê, mãe? Não, porque eu preciso conversar com você, eu quero alinhar algumas coisas com você. Vamos 7 horas da noite, que daí eu vou ter um pouquinho mais de calma aqui, eu já vou ter parado de trabalhar, a gente senta pra conversar, pode ser? Pode, então tá bom, te amo, viu, filho? Aí você vai lá, dá aquele beijinho no seu filho, né, não sei o quê. Aí 7 horas da noite, com paz, amor, com tranquilidade, você senta e conversa com seu filho. Filho, é importante tal coisa, porque lembra, eu me sinto sobrecarregada, tá? Você não vai ficar apontando o dedo, você vai falar de você. Então, quando você fala de você, o seu filho tende a te escutar mais. Se você aponta o dedo, ele te bloqueia, porque o cérebro humano é assim. Quando os outros começam a falar que você não faz isso, que você não faz aquilo, que você é culpada, pronto, acabou. Ninguém mais escuta. Agora, quando você começa a ouvir que o outro precisa de ajuda, aí ele começa a te ouvir mais, tá? E a mãe que não briga, tô falando sério, eu não brigo. A mãe que não briga são os outros dois perfis que eu vou falar agora. Aqui em casa, tudo na base da conversa, ele é atleta federado, eu dou conselhos. Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Já dizia o ditado. Mas o fato é que a gente ensina os nossos filhos, primeiro, pelos repertórios que nós temos na nossa vida. Quais são os resultados que nós temos? Porque não adianta nada a gente dar conselho de uma pessoa que não tem resultado na vida. Você fala assim, ai filho, porque você tem que ser assim e tal, porque na minha época, ou porque... Isso daí tudo não faz o... Tá funcionando o som? É que teve uma pessoa que colocou que tá mudo, mas eu acho que é só pra você mesmo, Vera. Tá funcionando pra todo mundo? Todo mundo consegue me ouvir? Uma pessoa que busca dar conselhos, né, ou lição moral, ou coisa do tipo, o adolescente tende a não escutar, tá? Como que ele escuta? Até estava conversando ontem isso com meu marido. Que meu marido estava dizendo, poxa, o Lucas tá tendo alguns comportamentos que, tipo, não são legais, né? Não tá legal, assim, na convivência dos dois, porque o adolescente tende a ser o quê? Folgado, né? Então, você começa a fazer as coisas para ele, aí ele começa pega isso pra mim, pega aquilo pra mim, vai lá, faz isso. E se você não faz, ele não faz também. Então, por exemplo, a gente estava em São Paulo ontem e aí ele tava com... A gente tava na casa da minha mãe e ele tava com fome. Eu falei assim, filho, vai lá, pega a comida que tá na geladeira e esquenta.
Ah, aí o Lorenzo foi esquentar uma pamonha pra gente, que eu queria comer pamonha. Grávida é assim, né? Do meio do nada, quer comer algumas coisas, não tem nada a ver. Aí eu queria comer uma pamonha, eu falei assim, vamos comer uma pamonha. E aí ele falou assim, Lorenzo, já esquenta minha comida, por favor? Aí o Lourenço, não, cara, levanta lá, tô já fazendo pra mim, já tô fazendo pra sua mãe, vem me ajudar, né? Vem aqui adiantando a sua parte, senão vou dormir tarde também, tal, tal, tal. Amanhã a gente vai embora, papapá, aquela história toda. Era sábado, não era domingo, era sábado, porque a gente veio embora ontem. Aí ele falou, então deixa, eu não tô com fome. Aí eu falo, não. Filha, não faz isso com você. Não é comigo, não faz isso com você mesmo, entendeu? Você está prejudicando o seu próprio corpo porque você está com fome, o seu corpo precisa de alimento, tem comida e por uma questão de preguiça você vai deixar de se alimentar? É certo que você está fazendo isso com você? Tipo, isso daí é autocuidado, isso daí é amor próprio. Você não tem que fazer isso por mim, nem você tem que fazer isso por você, entende? Aí falei assim, bom, é uma decisão sua. Se você quiser ficar com fome e não quiser nutrir o seu próprio corpo, cara, eu não vou ficar levantando e fazendo as coisas pra você. Aí ele olhou, daqui a pouco ele foi lá e fez. E aí o que eu tô falando? Eu tô conversando com ele e falando assim, filho, é pra você. Tipo assim, é você. Eu não tô dando conselho, não, filho, porque você não pode ser assim, porque você tem que ser isso, porque você tem que ser aquilo. Aí eu tava conversando com meu marido, que meu marido queria conversar com ele, né? Aí eu falei assim, qual que é o discurso que você tá pretendendo chegar nele? Não, porque é importante, quando ele for morar sozinho, ele vai ter que aprender a se virar. Aí eu falei assim, quando ele for morar sozinho, ele fala, na cabeça dele é assim, quando eu for morar sozinho, eu me viro. Entendeu? Você tem que falar por que que isso não tá sendo legal agora. Aí você fala, não, porque eu estou ficando sobrecarregado, porque todas as vezes que tem alguma coisa para fazer, você pede para eu fazer, tal, tal, tal. E eu não sou de fato seu empregado. Eu não estou aqui para te servir o tempo todo. Eu não me importo de fazer as coisas por todos. Porém, todavia, entretanto, não dá para eu ficar te servindo 24 horas, cara, né? Eu também preciso fazer as minhas coisas, né? Eu faço para sua mãe porque é a mulher da minha vida, aquelas né, amor? Fala bem alto. Você é a mulher da minha vida. Então, quando você tiver a sua mulher, você vai servir a sua mulher. Entendeu? Aí a gente troca o discurso, porque daí você não tá atacando a pessoa, você tá falando de você, entendeu? Muda o discurso, muda a forma como ele te escuta, tá? Então tá bom. Aí você vai deixar, lembrando, a mãe, né, vai deixar lá as cobranças de lado, todos os dias antes de dormir, você vai anotar algumas coisas aí. Você vai ter que pegar papel e caneta para poder fazer o exercício diário, tá? Você vai fazer assim: quantas vezes eu cobrei o meu filho essa semana passada? Então, não conte com a sua mente. Anote. Faça anotações, porque quando você faz anotações, você consegue mensurar de fato os seus resultados. Não vai na base do achismo. Semana passada, quantas vezes eu cobrei meu filho? Segundo, essa cobrança era exatamente o que ele precisava ou era sobre o que eu precisava? Era exatamente sobre o que ele precisava, ou seja, eu quero, vamos pegar o exemplo, né, do meu marido. Eu quero que já serve para 9 anos de idade? Não, serve sim, viu? Serve sim, Débora. Serve para 9 anos de idade. Então, assim, isso que eu estou pedindo para ele fazer é de fato para ele? Presta atenção nessa pergunta, porque essa pergunta ela é sutil. A resposta dela vai ser bem, você vai olhar, claro que é para ele, mas no fundo, eu quero que você preste muita atenção, porque na maioria das vezes a cobrança vem por conta das suas necessidades, tá? Então, eu estou pedindo para ele arrumar o quarto porque isso é importante para ele, ou porque você fica incomodada de ver bagunça. E assim, não é para falar isso para ele, é para você ter clareza sobre os seus sentimentos. Eu estou querendo falar com o Lucas, né, que fica toda hora, pega lá, vai lá e faz, né, não sei o que, se você não fizer, ele não faz. Porque isso é importante para o desenvolvimento dele, para o crescimento dele, ou porque, na verdade, eu estou incomodado de ficar, tipo, parecendo ser empregado dele. Entendeu? Isso é para quê? É para ele, é sobre ele, o que ele de fato precisa, ou sobre o que você precisa.
ou de repente é sobre o que você precisa, inclusive, provar. Provar para a sociedade de que você é uma excelente mãe, provar para a sociedade que seu filho é maravilhoso, perfeito, provar para as pessoas que você não precisa provar nada para ninguém, Renato Russo, né? Só queria provar para todo mundo que não precisava provar nada para ninguém. Então, o que você precisa provar? Às vezes, os pais, já peguei, por exemplo, uma mãe que é evangélica, tem toda uma rigorosidade, e aí, interna, no sentido de valores, no sentido de comportamento, e a filha começou a fazer totalmente coisas completamente contrárias dos valores, dos princípios e tal. Ela começou a ficar com vergonha a ponto de trocar de igreja. Então, assim, peraí, eu estou com vergonha do comportamento do meu filho perante a sociedade. Uma mãe, por exemplo, que eu também já trabalhei, em que ela não consiga ter paz dentro da sua própria casa, porque se a mãe dela chegasse do nada visitar a casa dela, ela acha que ela seria julgada pela mãe que nem mora com ela. Mas isso tudo, até a gente fazer o exercício, era tudo subconsciente. Era algo que não era tão claro, não era consciente. Então, assim, o que você precisa, o que você está cobrando de fato é dele? Por exemplo, a mãe que exigia muito das notas, né? Que foi outro contexto que eu trouxe. Aí eu falei assim, mas por que você está exigindo tanto? Seu pai exigia tanto assim de você? Sua mãe exigia tanto assim de você? Exigia. Então, se sua filha não for tão eficiente, tão capaz de tirar notas boas como você tirou, como você se esforçou para fazer, então o seu pai vai ficar com vergonha de você porque você não é uma boa mãe, é isso? E aí é tipo, a pessoa olha e ela ainda está inclinada, a criança interior dela ainda está inclinada em fazer as coisas que o pai e a mãe gostariam que ela fizesse ou exigiam dela o tempo todo quando ela era criança, tá? Então, não precisa ter resposta certa sobre tudo isso, você só precisa observar, porque se você não muda, se você não muda, nada vai mudar, né? Porque você não muda o que você também não enxerga. Você precisa primeiro enxergar para saber o que fazer. Se você não mudar, nada vai acontecer, mas se você não consegue enxergar, como que você vai mudar? Você tem que enxergar para conseguir mudar, tá? Então escreve só. Isso daí faça esse exercício para você de fato começar a enxergar. Para a mãe que é muito rígida, eu indico o livro Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Tá? Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Tem até um documentário na Netflix para essa mãe que acreditou que, porque foi muito cobrada na sua infância, acreditou que para ser vista, reconhecida e amada precisava se esforçar muito, porque senão seus pais não iam admirar você. Então, para você que cresceu sendo exigida e cobrada muito na sua infância, leia o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Você vai tirar uma carga enorme das suas costas e vai poder aliviar a carga do seu filho, tá? E da sua filha. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ok? Porque o que está por debaixo de toda essa exigência, de fato, e sempre foi, a criança que precisa de afeto, que precisa de carinho, a crença de que o valor vem diante de uma performance. Então, esse livro ele vai te ajudar muito a soltar esse peso, tá? Agora, para a segunda mãe, rapidamente, a mãe que a primeira é exigente, a segunda é a mãe... Vai lá, Priscila, me ajuda aí. A primeira é a exigente, a segunda é a mãe amorosa, né? Que faz de tudo para o seu filho. É a mãe que tem medos de o filho pegar o ônibus, o filho ir para uma balada sozinho, para uma matinê, né? Para matinê sozinho, o filho que precisa estar sempre sobre os seus cuidados. Bom trabalho para você, a protetora, exatamente. A super protetora. Só tô testando vocês, Cláudia. Só tô testando vocês, Dani. Muito bom, é muito bom saber que vocês estão aqui. Então, esta mãe, que é super protetora, a gente precisa, a mãe que super protege, que não deixa o filho nem parecer que respira, ele não pode ter opinião sozinho,
que é a pessoa que fica o tempo todo em cima achando que algo de ruim pode acontecer se você não estiver por perto, que está sempre dizendo para o seu filho, você não é capaz de viver a sua vida, porque se eu não estivesse aqui, você seria o quê? Né? É a pessoa que inconscientemente acaba deixando essa mensagem para o seu filho, de que ele não é capaz, de que se ele for na casa dos amigos ele vai fazer besteira, que se ele for para a rua é perigoso, que se ele for para a praia com os amigos não sei o quê, que ele não pode fazer nada. Bom, enfim. Então, a prática de conexão com este filho em si, que é a mãe superprotetora, é o elogio do processo. Porque a mãe superprotetora tende a não elogiar o processo, só o resultado. Então, assim, você arrumou seu quarto. Parabéns, você arrumou seu quarto. Parabéns. Ai, filho, eu fico tão feliz quando você arruma seu quarto. Não, é o processo da constância, sabe? É o processo de você acordar, é o processo de você estar fazendo, mesmo que ele não tenha se saído muito bem, o fato dele ter feito alguma coisa ali no processo que manteve uma constância, que manteve um comportamento legal, você elogia o processo, tá? Então, toda vez que ele tentar alguma coisa independente de sozinho, né? Independente de como terminou, independente do que aconteceu, pode ser que tenha dado tudo errado. Você comenta o esforço. Aí você fala, eu vi que você tentou, eu vi que você fez, que você se importou, sabe? Isso mostra, inclusive, que você importa com ele, importa com o processo, mesmo quando ele erra. Eu vi que você não, por exemplo, o adolescente que normalmente mães superprotetoras têm adolescentes que têm dificuldade de se apresentar para o mundo, têm dificuldade de se relacionar, fazer novos amigos, têm dificuldade de acreditar que ele é bom o suficiente, né? Porque o tempo todo essa mãe superprotetora, com o comportamento dela, inconscientemente transmite a mensagem de que se não fosse ela na vida do filho, o filho não conseguiria nem viver a vida, né? E aí o filho tende a ficar mais isolado, Claro que depende de filhos e filhos, né? Tem adolescentes e adolescentes, mas alguns perfis de comportamento dos adolescentes que têm dificuldade de se relacionar, de fazer novos amigos, de se apresentar para o mundo, ou até mesmo de sair de uma amizade tóxica para conhecer amigos novos, legais, que instruam ele, que ajudem ele, é justamente porque ele não confia nele mesmo. Então você precisa ensinar ele a valorizar o processo e não o resultado. Eu vi que você se esforçou, eu vi que você tentou, isso é importante, você tentar, você fazer. Se você não conseguiu ir lá na primeira vez, você vai de novo. Porque se você não ensinar o processo, o seu filho vai sempre ficar refém do resultado. Então, o filho que é elogiado pelo esforço, ele aprende que ele tem o seu valor além das conquistas. Porque que acontece? Quando você não aprende isso, você fica preso ao achismo, à crença de que você só tem valor se você tiver. Se você tiver o carro, se você tiver a casa, se você tiver a família, porque senão como que a sociedade vai te olhar? Se você tiver o emprego, se você tiver a quantidade de dinheiro que na sua cabeça é importante, porque senão você é o que na sociedade? Uma pessoa fracassada? É isso que, entende? As pessoas tendem a ficar preso, né, a esse tipo de crença que eu preciso ter para ser, sendo que você já é. E quando você entende que não, o seu valor não está no resultado que você tem, mas no processo que você faz. É uma pessoa que é consistente, uma pessoa que é persistente, uma pessoa que vai para cima, uma pessoa que tenta, uma pessoa que busca, uma pessoa que é curiosa, uma pessoa que se entrega, uma pessoa que vive, que independente dos erros e dos acertos, está lá, está fazendo a coisa acontecer, está buscando sempre novas soluções. É uma pessoa que é amorosa, independente do que falam para você, independente de qual é a mensagem que chega aos teus ouvidos. Uma pessoa te xingou, você consegue ter o coração aberto. Por quê? Porque aquela pessoa que te xingou, você sabe que por trás de toda pessoa que fere existe uma pessoa ferida. E aquela pessoa que está te xingando, aquela pessoa que está te tirando do sério, na verdade ela está precisando mais de ajuda do que você. Você está em paz com você mesma. E o fato de você estar em paz com você mesma faz com que você esteja em paz com o outro, independente do comportamento do outro. Então não é fácil isso.
Isso daqui requer treino. Imagina você estar com o coração aberto para aquele que é como na Bíblia diz, né? Jesus, qual que é a parábola que quando você recebe, qual que era mesmo? Quando Jesus não é apanha do o lado direito, aí você entrega a face esquerda. Um tapa na face direita, você recebe você entrega a face esquerda. É tipo isso. Você não revida, você consegue estar olhando para a pessoa que te feriu, que está tentando te ferir, porque só feriu o seu corpo físico, mas não feriu a tua alma, não feriu o teu coração, você não se perdeu com isso, sabe? Então, tipo, você olha para a pessoa que está tentando te machucar fisicamente ou psicologicamente e ainda tem piedade e compaixão para com ela. Você consegue estar com o seu coração e com a sua alma em paz. Porque o seu corpo físico se regenera, mas a sua alma e o seu coração, se você não cuidar, e você tem que ensinar o seu filho a cuidar agora, você pode ser destruído tão somente por conta da sua psique. Nem, às vezes seu corpo físico está inteiro, mas a sua psique mostra a outra face, exatamente isso. A sua psique está destruída. E como que a gente ensina os nossos filhos a terem uma psique forte? Independente do que aconteça no corpo físico, ele está ali resistente, uma pessoa que passou por molestação, abuso, uma pessoa que foi assaltada, uma pessoa que foi maltratada, uma pessoa que apanhou, que foi espancada pelos pais, quantas crianças que estão em casa de abrigo que hoje estão com o corpo físico destruído, mas também com a psique e com o emocional. A gente ensina para os nossos filhos que independente do que aconteça no mundo, independente do que nos aconteça na vida, você tem o seu corpo. O seu corpo físico pode ser afetado, porém a sua alma e o seu coração estão seguros, estão tranquilos. Por quê? Porque você treina o seu filho desde sempre. A gente, se não for você para treinar o seu filho, quem que vai ser? O professor na sala de aula? Que não sabe nem quem é a mãe e quem é o pai? Quem é o nome da mãe e o nome do pai? Entendeu? Quem é o outro para ensinar o seu filho se não você? E como que você ensina? Sabendo fazer você mesmo. Porque isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. A gente precisa de treino e não tem lugar melhor para se treinar do que na sua casa, com a sua família. É dando que se recebe, é ensinando que se aprende. É dentro do lar que você constrói as primeiras lições. Porque é muito fácil você ser amigo e ser gentil e abrir um sorriso para uma pessoa que você não conhece na rua e que você só viu por 1 hora e volta para casa. Mas dentro de casa é onde está o verdadeiro ensinamento, porque dentro de casa é onde você normalmente perde a paciência. Você tem mais paciência com as pessoas que estão fora, na rua, que você não conhece, com o filho dos outros, do que na sua casa, com o seu próprio filho, com você mesmo, com a sua família. Então é dentro de casa que começa o verdadeiro aprendizado. Você tem que ensinar o seu filho pelo processo, para que ele saiba do seu valor diante do seu comportamento, diante das suas atitudes e não diante dos seus resultados. Resultado pode ser variável. Olha, Dayana Anzolin, meu nome aqui. Só que o meu Anzolin é com N no final e não com M. Então, falei muita coisa, né? Caramba. O fato é que fez sentido tudo isso que eu falei para você? Se você não ensinar o seu valor, se não ensinar seu filho pelo valor, o valor do fazer, do servir, do estar, do ser. Se você só ensinar o seu filho pelo valor do resultado, você arrumou seu quarto, parabéns. Você lavou a louça, parabéns. Nossa, eu vi que você tá arrumando seu quarto todos os dias. Eu vi que você tentou lavar a louça, mas ainda assim ficou um pouco gordurada. Tá tudo certo, mas o fato é que você foi lá e levantou e lavou, entendeu? Então eu tô feliz por você ter ido lá, ter feito. Se você não ensinar o seu filho a ele ter valor pelo que ele faz, pelo que ele é, no sentido de ser, simplesmente ser, ele achar que o valor dele está com base nos resultados, ele vai ser uma pessoa frustrada. E aí a pessoa que é frustrada, a pessoa que acha que não conseguiu, que é um fracasso, ela faz o quê? Ela vai e tenta detonar as outras pessoas, porque ela está ferida e ela, ferida, tenta ferir outras pessoas. E aí você vai começar a ver pessoas na sociedade sendo más. Pessoas na sociedade, mas assim, né? Porque estão feridas. Pessoas tentando atacar umas às outras, falando: eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho sucesso. E é uma pessoa vazia, uma pessoa muitas vezes que está insegura de si mesmo, que deita a cabeça no travesseiro e não sente a paz, não sente Deus. Por quê? Porque está lá com tudo fisicamente, mas o seu corpo, a sua alma, seu coração foram destruídos. A sua psique está destruída. Eu quero ter tudo, mas eu também quero ser tudo.
Eu quero ter casa, carro, isso, blá, 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 né? Tudo que uma sociedade diz como sucesso, mas porque eu quero viver isso, não porque eu quero mostrar isso para as pessoas. Porque é gostoso andar com um bom carro, porque é gostoso você poder ter a liberdade de viajar e conhecer outros lugares, porque é gostoso você morar numa boa casa, não porque você quer provar alguma coisa para alguém. Porque é gostoso estar casada com um marido que te respeita, não porque você tem que estar casada porque senão você é uma fracassada. Entende a diferença de uma coisa para outra? Meu povo, minha pova. Vamos lá, se fez sentido isso para você, ótimo. Essa live vai ficar salva dentro da comunidade. Entra na comunidade e assiste. Na quarta-feira, vamos dar continuidade a isso. E eu vou trazer, então, mais sobre a mãe. A mãe... Toda hora eu esqueço, né? A mãe superprotetora. E depois, na quarta, a gente termina com a mãe, que o propósito da sua vida se tornou seu filho e agora ela esqueceu de tudo. Então, só pra gente fechar, a mãe precisa ensinar que o seu valor está além da conquista. Então, nisso ele começa a confiar em si mesmo. Pega papel e caneta para você que vai fazer o exercício, tá? Anota toda noite uma situação do dia onde você interveio, onde você foi lá e colocou seu dedinho, ou sentiu vontade de intervir. E aí do lado de onde você anotou isso, você escreve: ele precisava realmente de mim? Ele precisa de mim? Ou eu que precisava me sentir necessária? Tá? Sem julgamento, gente. Sem julgamento. Então você anota: eu intervi porque ele realmente precisava de mim ou porque eu queria ser necessária na vida dele. Tá? Sem julgamento. Só você com você mesmo. Só, de fato, a sua honestidade, tá? Por que essa pergunta é importante? Porque ela precisa ser feita todos os dias, tá? Então você começa a criar um espaço entre o impulso de proteger e a ação de fato, tá? E é nesse espaço que a mudança vai acontecendo. O livro que eu indico para vocês, mães superprotetoras. O livro que eu indico é Você Tem o Poder de Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Você pode curar a sua vida. Você pode curar a sua vida. Esse é o nome. Você pode curar a sua vida, da Louise Hay. Louise, Hay, Hay, tá? Esse é o livro que eu indico para as mães superprotetoras. Você está intervindo porque ele realmente precisava ou porque você sentiu a necessidade de estar lá porque era mais uma necessidade sua do que de fato uma necessidade do seu filho. Você pode curar a sua vida, da Louise Hay, tá? Dani, o livro se chama Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay, certo? Continuamos então o último perfil de mãe na quarta-feira. Beijos para vocês, até quarta, 7h15 da manhã. Tchau, tchau.